São 8h39 e a pauta em off é sempre muito boa. Melhor ainda é que ela não vaza, que se vazar, às vezes a gente brinca aqui, mas é sempre no tom de alegrar e descontrair aqui, né, em off. A conversa, a gente estava falando sobre o que a gente tem observado aí muito, é que tem, não sei se você percebeu, mas tem um número de idosos muito grande nas ruas da cidade. Mas aí, por outro lado, vem uma outra colocação muito bem feita pelo Arnaldo aqui internamente, de que a gente está observando mais agora, nesse momento, porque automaticamente, eu acho que isso é meio que automático, é da gente, a gente vê o idoso ali e está preocupado com ele, que não é que ele vá morrer da Covid-19, não, é que ele é mais suscetível, fica mais fragilizado pela questão da idade. Nada mais do que isso. Mas que é difícil ficar em casa, eu não tenho dúvida de que isso é difícil. Agora, eu confesso a vocês aí, só para a gente voltar aí ao assunto, à pauta, tem muita gente, e eu conheço aqui de imediato, assim, 3 pessoas que adoram ficar em casa. Estão adorando essa... Me admira, sobretudo em rede social, é que tem gente que nunca sai de casa. Só sai de casa na última, mas é contra o isolamento, tá lá falando a torta e direita, né? O importante é reclamar. A pessoa, tem gente que você nunca viu na rua, a pessoa mora, você vê lá que mora no seu bairro, você nunca viu na rua, a pessoa não sai de casa em dia nenhum, mas como tem o isolamento, ela vai reclamar do isolamento também. Tem de tudo, né? Sim. Na verdade, tem de tudo na rede social. Sim. Aqui, vamos continuando, que já são 8h40, a gente já está quase estourando já o limite do programa. Tem pelo menos mais 1 ou 2 perguntas para cada um dos nossos convidados. Eu vou começar, então, como já tinha colocado lá no bloco anterior, com o Dr. Velbert, com relação à suspensão do contrato de trabalho, o encerramento do contrato de trabalho, na pior das hipóteses, que é, em um momento de crise como esse, empresas, sobretudo as menores, que acabem fechando. O trabalhador dessa empresa que acaba por decretar falência, por fechar o empreendimento, ele perde aí na sua rescisão de trabalho? Ele pode implicar em algum prejuízo para ele, doutor? Então, a gente iniciou lá no primeiro bloco falando do papel do empregador, né? O empregador, ele tem esse poder diretivo, ele admite o funcionário, dirige a prestação, oferece o trabalho, que é um dos deveres dele, paga o salário, ele tem a prerrogativa de dispensar, tá? Então, a gente vê que no pior dos cenários, se o patrão não conseguir dar continuidade à atividade, ele vai poder, sim, dispensar o funcionário, tá? Uma questão interessante que a gente deve pontuar é que essas medidas que o governo tem trazido, ela visa, além de proteger o emprego, a renda, proteger a empresa também. O doutor Alex Taia, civilista, sabe que um dos parâmetros básicos do direito civil e societário é preservar a empresa, no sentido de que a empresa ela é uma célula também da sociedade muito importante. Então, ela exerce, sim, uma função social. A gente está vendo essa reação em cadeia que o doutor Alex expôs, que se as instituições não tiverem garantidas mensalidades, isso pode ocorrer inadimplemento de verbas de natureza trabalhista. A gente sabe que essas verbas vão muitas vezes colocar comida na mesa dos trabalhadores, eles também têm contas a pagar a fornecedores, a outras empresas, então isso acaba gerando uma cadeia prejudicial. Então essas medidas que vêm sendo adotadas servem também para proteger o trabalho, mas também preservar a empresa e chancelar de uma vez por todas que a empresa exerce sim um papel importante na sociedade, entendeu? Uma questão que diferencia esses contratos trabalhistas dos contratos civis, por exemplo, e daí a pergunta de Arnaldo sobre as repercussões de um encerramento, é que o contrato de trabalho, historicamente, ele surgiu de um contrato de prestação de serviço, como você alugasse uma mão de obra, né? Só que, em decorrência de vários fatores históricos, na Revolução Francesa, aí vem aquela questão da exploração de mão de obra excessiva pelo capitalismo, a necessidade de balizamento, né, dos direitos do empregado hipossuficiente frente de uma empresa, da grande indústria, esses contratos acabaram tendo proteção legal, que destaca esses contratos de um contrato civil ordinário, normal. Então, a gente sabe que o direito hoje ele protege o contrato de trabalho, inclusive com força constitucional. A gente tem lá o artigo 7º, que elenca um rol extenso de direitos sociais
esses direitos não estão sendo colocados à prova. A gente entende que esses direitos são cláusula pétrea, são inalterados. A gente tem um princípio chamado princípio da inexorabilidade, ou seja, esse rol ele nunca pode ser diminuído, ele só pode ser ampliado, ou seja, o direito tem que caminhar no sentido de preservar o direito desses trabalhadores, jamais reduzir. Eu tenho até a frisar que nesse tempo de pandemia, essas medidas, em hipótese alguma, elas visaram a prejudicar os direitos do trabalhador, muito pelo contrário. Todas as medidas, elas sempre estão poderando de assegurar o contrato e assegurar uma forma de compensação para que nem empresa nem empregado saiam prejudicados. Concluindo aqui, na hipótese de fechamento da empresa ou rescisão, o empregado pode estar tranquilo no sentido de que todas as verbas de natureza trabalhista, elas vão ser asseguradas, tá? Se o empregador não tiver condição, ele vai ter o meio de judicializar esse conflito, que é entrar com ação reclamatória trabalhista para poder resolver essas questões. A gente sabe que no futuro, possivelmente haverá uma dificuldade de satisfação desse direito, porque o direito, como eu já disse, existe um rol constitucional, a proteção são direitos que ele não pode renunciar, né, são direitos que já possuem uma estabilização, e a Justiça do Trabalho muito dificilmente vai negar esses direitos aos trabalhadores. A dificuldade vai ser justamente nesse cenário de crise conseguir satisfazer esse direito, né? Receber do empregador ou mediante um bloqueio em conta, bloqueio de veículo, ou então algum imóvel da empresa, algum bem, né, móvel que guarneça o empreendimento, vai ser uma dificuldade que a Justiça do Trabalho vai encontrar de satisfazer esses créditos. E a reforma trabalhista, agora de novembro de 2017, ela trouxe uma modalidade para o direito do trabalho, que é o acordo extrajudicial. Antigamente, na Justiça do Trabalho só era possível se formular acordos com demandas judiciais propostas, né? Então, haveria necessidade de uma reclamação trabalhista, uma empresa constituir um advogado também, ir lá fazer sua defesa e, na audiência, fazer um acordo com a supervisão do magistrado. Hoje, há a possibilidade de você, de repente, negociar a forma de pagamento das suas verbas fora do judiciário, né? Claro que cada parte devidamente assistida pelo seu representante, pelo seu advogado, e aí buscar a justiça somente para homologar esse acordo de parcelamento. Aí a gente sabe que vai ter, como o doutor Alex falou, uma certa sensibilidade, não na questão de renúncia de direito, mas na questão de repente, ele sensibilizar no parcelamento, não pagar determinadas multas, de repente abrir um parcelamento maior, não colocar correção, diminuir uma multa para eventual inadimplemento, são mecanismos que vão poder ser utilizados nessa negociação extrajudicial, e aí para proteção de todos, tanto do trabalhador quanto do empregado, buscar o Justiça do Trabalho somente para homologação desses acordos, Arnaldo. Beleza. Doutor Alex, a gente está falando muito aqui do período pós-pandemia também, de como se preparar para esse período pós-pandemia. E caso a gente pensa que esse período economicamente vai ser muito complicado, agora na área do direito também, na área jurídica, parece que vai ser uma tempestade também, né? Porque o que se prevê são muitos embates judiciais, até mesmo nessa questão de acordo aí com todos esses assuntos que a gente conversou até agora, né? Pois é, o direito ele é extremamente dinâmico, né? Então ele vai sendo alterado de acordo com as transformações sociais que vão ocorrendo, né? Você vê como o doutor Velvet falou, a questão das relações de trabalho, como que foram afetadas pela Revolução Francesa, e também no âmbito depois da Revolução Industrial, em que a mão de obra era extremamente explorada, né? E como que a partir daquelas situações de extremo prejuízo ao empregado, fez-se necessária a edição de leis que protegessem esse indivíduo nessa relação jurídica específica. Mas, voltando à questão, então, desse dinamismo do direito, penso eu que aí pelos próximos anos, né, todas essas teses jurídicas que vêm sendo levantadas agora, decorrentes dessas novas legislações, decorrentes de demandas judiciais
que já estão sendo né, de ações que já estão sendo distribuídas, elas vão gerar muitas discussões no âmbito da jurisprudência dos nossos tribunais e que realmente vão perdurar por muito tempo, até que a jurisprudência, geralmente esse é o caminho natural, depois de muito debater, depois de muitas divergências sobre o assunto, a jurisprudência vai chegar a um consenso sobre qual o melhor tipo de decisão judicial para aquele tipo de demanda específica. Então, essas situações todas de contratos, de relativização, de parcelamento, de relativização dos deveres das partes. Então, tem até agora também um projeto de lei no Senado impedindo, por hora, então um projeto de lei ainda, só ressaltar, ainda está em votação, mas restringindo, por exemplo, a questão da liminar de despejo durante o período de pandemia, ou seja, o indivíduo que não está pagando aluguel não vai poder ser alvo de uma liminar de despejo. Então, ou seja, se isso passar, isso vai gerar discussão, porque muitos locadores também dependem do valor recebido do aluguel para manter também as suas contas. Então, assim, são muitas situações, né, que vão ser objeto de ações judiciais e que isso, para o mundo do direito, é uma revolução. Isso que está acontecendo e que vai gerar efeitos ainda, bastantes efeitos pelos próximos anos. Ok, para a gente concluir que já está estourado, a gente teria até outros assuntos para tratar, eu vou só trazer uma pergunta aqui do grupo do WhatsApp que chegou para o Dr. Velbert, aqui da área trabalhista, e vou emendar uma outra pergunta aqui também. Mas no mesmo contexto, Velbert, a pergunta é do Fábio, eu não tenho o contato dele para saber o nome completo, mas ele faz a Fábio seguinte... Bastos? Não sei se é o Fábio Bastos, pode ser que ele está no grupo, mas você tem o contato dele aí para saber se é dele mesmo, essa? Deixa eu só conferir no grupo aqui e passo para você. Por favor. Foi ontem por volta de 7h20 a pergunta dele. Eu vi uma do Fábio Bastos. Você pode fazer a então pergunta. Então é ele mesmo, porque parece para mim que só como Fábio. Quais as medidas a serem tomadas diante da liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade, conferindo interpretação conforme o ministro Ricardo Lewandowski, quanto à constitucionalidade da MP 936, que prevê a redução proporcional de jornada de trabalho e suspensão de contrato? A gente já falou muito sobre isso, e eu tenho uma outra pergunta com relação a essa ação direta de inconstitucionalidade. Como que fica também o papel dos sindicatos, das representações das categorias nessa negociação, a partir da operação dessa MP? Acho que aconteceu alguma coisa, o Dr. Velbert saiu aí no momento da pergunta dele. Mas a pergunta é sim do Fábio Bastos. Pode ter caído a internet do Velbert ali, mas ele volta aí. E é do Fábio Bastos, foi do governo municipal, tá? Agora, acho que saiu também, né? Saiu, foi naquela leva misteriosa ali. Mas, Alex, então, enquanto a gente tenta reconectar aí com o Velbert para a gente fechar com essa pergunta, e o panorama de vocês mesmo do direito, como que está nesse período aí? Porque teve suspensão de prazos, os processos estão correndo normalmente, como que está o dia a dia jurídico? Ocorreu suspensão de prazo, os prazos estão suspensos até o dia 30 de abril, e audiências também não estão sendo realizadas, também a princípio até esse período, e estamos aguardando aí um retorno, mas o trabalho tem sido muito incessante, porque justamente muitas dúvidas têm surgido dos clientes por conta desse tipo de incerteza, né, de insegurança realmente diante dessa situação. Então, muitas dúvidas, muitas questões vem acontecendo no dia a dia. E mais, você tem que ficar se atualizando realmente a todo momento. Surge uma notícia nova referente a um novo projeto de lei que está sendo votado sobre determinado assunto. Ou seja, é um período de muito estudo, né, e muito trabalho. Certo. Até o Dr. Velbert voltou aí, está concluindo a pergunta, porque caiu a conexão. Dr. Velbert, você estava fazendo a pergunta aqui do Fábio Bastos. Quais as medidas a serem tomadas diante da liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade, conferindo interpretação conforme o ministro Ricardo Lewandowski, quanto à constitucionalidade da MP 936, que prevê redução proporcional do jornada de trabalho e suspensão de contratos?
a gente já falou sobre esses assuntos. E eu emendei como que fica a questão dos sindicatos nessa relação a partir da edição dessa MP. Essa relação fica muito mais próxima do trabalhador e do contratante. E os sindicatos nesse contexto? Até faço essa pergunta porque o Lewandowski admitiu que o sindicato entrasse nessa ação também aí como auxiliar de alguma das partes, né? Como? Amicus Curiae, né? Como intervenção do Amicus Curiae. Entendi. Então, o sindicato ele sofreu recentemente um baque, né, com a reforma trabalhista, que retirou aí materialmente a forma de sustento dele, que era a contribuição sindical. Hoje ela é facultativa, então muita gente passou a profetizar até a extinção dos sindicatos. A gente vê que não é isso. Na verdade, eles conseguiram bastante força. Até o texto da CLT hoje garante que o que for negociado junto ao sindicato tem prevalência sobre a lei, né? Aquele grande jargão que a gente fala, que o negociado hoje está sobre o legislado, e com base nesse norte da negociação com o sindicato ter prevalência diante do texto da lei, que o ministro se arvorou para deferir essa liminar, dizendo que o sindicato deveria, em tese, ter ciência para que pudesse ser operada a redução da jornada e, consequentemente, a redução do salário. Pelo texto, a suspensão do contrato, no meu ponto de vista, não estaria afetada. A suspensão do contrato de trabalho estaria caminhando normalmente, e essa decisão seria só em relação à redutibilidade do salário. Provavelmente, o texto lá da Constituição, artigo 7º, assegura que a redutibilidade de salário só é possível com negociação coletiva, né? Ou seja, com a intervenção do sindicato. E por conta disso, teve esse ministro, na condição de relator, em uma decisão monocrática, teve esse entendimento de julgar a inconstitucionalidade liminarmente desse trecho da MP. No meu ponto de vista, é uma questão precoce demais, porque a própria MP ela diz que a empresa deve notificar o funcionário, ao sindicato, salvo engano, prazo de 10 dias, a partir da efetivação da medida, né? Então, a empresa negociou a redução por meio de um contrato, que já disse que tem que ser individual e por escrito. Tanto a redução quanto a suspensão, elas devem ser comunicadas ao sindicato posteriormente, né? Nesse prazo aí, que acredito que seja de 10 dias, salvo engano. Então, o sindicato ele vai ter ciência disso. E como a gente já vem batendo desde o começo da nossa entrevista, não é uma medida que vai prejudicar o trabalhador, porque ele não vai sofrer uma redução expressiva de salário, né? Ele vai receber, no caso da redução, que foi o objeto da decisão do ministro, ele vai receber as horas regulares pelo empregador, e do que for reduzido, né, existem vários percentuais, a legislação, a medida provisória traz 25%, 50% ou 70% de redução da jornada. Para cada uma desses níveis de redução de jornada, o empregado vai receber, por parte do governo, um benefício emergencial com base proporcional ao que ele receberia em relação ao seguro-desemprego. Então, não há um prejuízo material expressivo em relação ao salário que demandasse uma intervenção urgente do sindicato. Então, o fato do sindicato já ser notificado pelo texto da MP, no meu sentir, já preencheria a finalidade da norma, que é de manter o sindicato ciente das negociações entre empregado e empregador. Porque, realmente, como está no texto da medida provisória, no meu ponto de vista, não houve um prejuízo expressivo à remuneração dele. Tem uma questão até processual, que essa posição monocrática, ela pode ser revista futuramente no colegiado. Foi uma decisão preliminar. A gente não sabe como o doutor Alex vem falando também na entrevista dele, como o judiciário vai se portar em relação a isso. Mas como a lei confere a possibilidade de ser mudada essa decisão monocrática, ser revista, pode ser que no futuro se veja que realmente foi uma medida que não vai alcançar uma expressividade, uma efetividade no meio social. Mas, só enfatizando, o sindicato tem sim interesse, né, porque é até uma questão de repercussão pública, tem empresas que têm um quadro vasto de funcionários, então isso repercute de forma expressiva, realmente, se for tomado em larga escala, essa questão da redução da jornada, mas não vejo isso como objeto urgente
a ponto de ser tratado dessa forma pelo STF. Beleza, então, Nogueira. É por aí. Se for o que a gente falou mais cedo, que tem pauta aí para até meio-dia, não tenha dúvida, mas com certeza a gente abordou aqui, né, foi muito bem esclarecido aí pelos advogados, o doutor Alex Ribeiro Cabral e o doutor Velbert Medeiros de Paula, que são advogados. Eu posso citar lá, né, são advogados também do escritório doutor João Paulo Grange Abreu, não é isso? Isso. Então, que é também, né, nosso companheiro aqui em várias oportunidades. Olha aqui, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença dos dois, o doutor Alex Ribeiro Cabral e também o doutor Velbert Medeiros de Paulo. Uma boa Páscoa para vocês, um agradecimento especial, né, Arnaldo, por nos atender nesse feriado de Páscoa aí. Feriado, verdade. Você falando da banca antes deles se despedirem, né? Tem lá também o Walter. Eu lembro de uma história minha com o Walter. Uma vez eu fui ligar pro Walter, era 9h30, 10 horas da noite no jornal, alguma coisa que aconteceu, 10h30. Aí o Walter atendeu o telefone. Aí, Walter, Arnaldo, você tá preso? Então tá bom, então pode falar. A gente liga pra Walter, pra banca de João Paulo, tarde da noite, às vezes até penso que a gente tá preso, mas não, é por causa do jornal mesmo. Gente, obrigado a vocês dois também. Eu que agradeço aí a oportunidade, precisando de novos encontros para a gente poder esclarecer algum assunto do âmbito jurídico, a gente está à disposição. Valeu. Grande abraço. Um abraço, Velbert. Vai para bicicleta? Prazer é todo nosso. Vai para bicicleta aí. Um abraço aí para vocês. Boa Páscoa mais uma vez. Arnaldo, mais uma vez, uma pauta, né, muito interessante e que a gente vai colocar em podcast daqui a pouco, para que as pessoas possam também ouvir, né, na íntegra e também discutir, debater aí com cada caso é um caso, né, cada assunto importante como esse. E um bom final de semana para você, boa Páscoa. Teve uma pergunta aqui, Arnaldo, só antes de fechar, sobre São João da Barra. Continua, né, a barreira sanitária e a proibição de turistas. Somente quem tem casa, não é isso? Exato, tem que comprovar vínculo com a cidade, tem que apresentar. Eu fiquei sabendo mais pelos outros do que por informação oficial, mas pedem que comprove com título de eleitor, com comprovante de residência, alguma forma que comprove realmente que tem um vínculo. Inclusive, o transporte intermunicipal está fechado, não está podendo ir a São João da Barra. É uma medida extrema, digamos assim, né? Uma medida mais rígida nessa questão do endurecimento aí contra o avanço do coronavírus, mas que a prefeita Carla Machado viu como necessária a partir do momento que o município registrou seu primeiro caso confirmado da Covid-19. Nós vamos aguardar aí, novos decretos devem aparecer nas próximas semanas, mas essa suspensão de entrada no município do transporte foi exclusivamente para esse período de feriado, de 8 até o dia 12, né, já avisando aí a possibilidade de aumento de movimento no feriado de Páscoa. E a liminar sobre o transporte o transporte no estado do Rio, a justiça que suspendeu, né, a medida de Witzel, ontem a mesma voltou à noite com a outra decisão proibindo novamente o transporte intermunicipal, que fique claro. Exatamente. Isso, né, também. Um grande abraço, Arnaldo, bom final de semana, boa Páscoa para você. Bom final de semana para você, bom feriado também, bom final de semana, bom feriado a todos os ouvintes, e até eu volto no dia 20, na segunda-feira. Uma segunda-feira muito especial para a gente, que é lá de São João da Barra, que é dia de Nossa Senhora da Penha, mas, infelizmente, por essas medidas circunstanciais também, com festa suspensa, assim como São Fidélis também, na mesma semana, aqui na cidade vizinha, com festa suspensa também devido a essas medidas aí de restrição social. Perfeito. E na semana que vem vai estar conosco aqui o jornalista Luiz Abreu Barbosa, né, fazendo aí a parte da bancada. Um grande abraço, bom final de semana aí a todos vocês, boa Páscoa novamente. São 9h03, este foi o Folha no Ar, primeira edição, que retorna agora na segunda-feira, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Continue ligado aqui, continue ligado na melhor, na Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã.